gente. Então, o Dr. Deming, ele nessa frase, ele deixa muito claro que a gente precisa ter método científico no que a gente faz, né? A gente precisa saber aferir as coisas, a gente precisa ter consciência de que não é apenas o que a gente acha que está certo ou está errado, mas efetivamente ter um número adequado, ter uma maneira de mensurar o que a gente faz no dia a dia, para que a gente possa, a partir daí, fazer as mudanças e as melhorias que a gente precisa fazer nos nossos processos. Outro pensador aí que escreve muito sobre qualidade e segurança na área da saúde é o Paul Batalden. E o Paul tem essa frase famosa também, que ele diz que todo sistema é perfeitamente desenhado para obter os resultados que ele efetivamente obtém. Ou seja, não adianta você culpar o sistema. O que você precisa, na prática, é ter um desenho adequado que reflita o que você quer entregar como resultado do seu processo. Então, se você desenhou mal o seu processo, o resultado vai ser ruim, né? E muitas vezes a gente tem um planejamento que a gente acredita que vai ser maravilhoso, mas na prática não funciona. Então você tem que voltar para o desenho, voltar para o planejamento, começar de novo, com um desenho mais adequado ou a realidade que você encontrou e as dificuldades do dia a dia, né? E aí sim você vai fazer, vai ter um resultado melhor. Então é por isso que o Dr. Batalden usa essa frase. E agora, queria falar um pouquinho com você sobre cultura de segurança, porque é a base de tudo, é a base da qualidade, é a base do trabalho na área da saúde, é a base de qualquer tipo de trabalho, na verdade. Antes de a gente fazer qualquer tipo de intervenção, a gente tem que estar num ambiente seguro e tem que garantir a segurança desse ambiente para os pacientes que a gente vai cuidar. E a maioria das instituições no Brasil ainda estão em diferentes momentos em relação à cultura de segurança. Algumas delas talvez nem tenham ainda a cultura de segurança realmente desenvolvida. E aí eu queria chamar a atenção nessa definição para algumas coisas que às vezes quando a gente fala de segurança passam batido pela nossa percepção. Primeira coisa é que a gente está falando de valores, né? Desde integridade, eficiência, seja lá qual for o valor da sua instituição, a cultura tem que conversar com esses valores. Então, se você diz que segurança é um valor para você, isso tem que acontecer na prática. Para acontecer na prática, isso precisa estar dentro das percepções das pessoas que trabalham nessa organização, e ela precisa conversar com as competências que você deseja que os indivíduos tenham para trabalhar nessa organização. Ora, caso eles não tenham essas competências, nós vamos precisar desenvolver essas competências, auxiliar a desenvolver os indivíduos para que eles adquiram essas competências. Precisamos, inclusive, desenvolver as atitudes corretas, porque o resultado do nosso trabalho é uma soma dos nossos conhecimentos, das nossas habilidades e das nossas atitudes. Então, se a gente não tiver as atitudes corretas frente a determinados comportamentos, junto com as competências treinadas exaustivamente, certamente nós vamos conseguir o cuidado de maior qualidade ou mais seguro. Isso passa também pelos comportamentos corretos. Então, não adianta nada eu ter o conhecimento, conhecer a teoria, mas na prática eu não exerço. Vou dar um exemplo. Estamos todos aqui em frente a uma grande epidemia do Covid, certo? No dia a dia, a gente pode dizer que tem que usar máscara, que tem que higienizar a mão, que tem que usar as barreiras disponíveis em cada hospital para entrar nos leitos dos pacientes que têm, né, o diagnóstico de Covid-19, mas no dia a dia nós temos que fazer isso efetivamente. Se lá no dia a dia a gente não tem a atitude, a gente não executa o comportamento de realizar os processos de segurança corretamente, se a gente entra no quarto do doente sem nos paramentar, sem higienizar a mão, sem usar a máscara adequada, a gente não está validando o comportamento correto, pelo contrário, nós estamos validando o comportamento inadequado.
e aí as pessoas não vão seguir, nós não vamos fomentar a qualidade e a segurança naquele ambiente. É por isso que comportamento e atitude tem tudo a ver com qualidade. Queria fazer um desafio para vocês. Imagina que vocês abrem o jornal e aparece essa notícia aí, que as empresas aéreas estão prevendo 1 a 2 acidentes por dia, e que nesse final de semana no mundo tem mais de 1.000 mortes esperadas. Se vocês vissem essa notícia, algum de vocês ia pegar um avião? Provavelmente não. Esta estatística é a estatística dos eventos adversos graves na área da saúde transposta para a aviação civil. Então, se a gente pegar os números da área da saúde e transpor para a aviação civil, era isso, essa realidade que nós iríamos encontrar. Só para citar alguns dados. Cuidados inseguros são uma das 10 maiores causas de morte e incapacidade no mundo. Países os high income countries, os países de alta renda, 1 em cada 10 pacientes sofre algum tipo de dano, uma pneumonia nosocomial, uma infecção relacionada a um catéter, uma queda, uma broncoaspiração, enfim, tromboembolismo venoso, durante o cuidado hospitalar relacionado com outro tipo de doença. Então, eles internam no hospital para outro tipo de tratamento e acabam sofrendo danos, 1 em cada 10 pacientes, isso em países mais desenvolvidos. E pelo menos 50% desses casos, desses danos sofridos, são evitáveis quando a gente estuda esses processos. Pelo menos 50%. Quando a gente vai olhar para países de mais baixa renda, nós estamos falando de um número absurdo de eventos. Mais de 130 milhões de eventos por ano. Mais de 2,6 milhões de mortes. Só para fazer um comparativo, eu acabei de olhar antes de entrar aqui na aula com vocês, a Covid-19 até este momento matou 420 mil pessoas. Eventos adversos matam pelo menos 6 vezes esse número. E a gente fala muito pouco disso. Outra coisa fundamental. Além do problema direto da morte, que já seria terrível por si, nós temos muitos anos perdidos por incapacidade, ou seja, nós tornamos os indivíduos menos produtivos porque eles sofrem um dano dos quais eles não se recuperam, e isso gera um gasto abissal. Alguns estudos estimam que 15% de tudo que um hospital gasta é para tratar os eventos adversos que ele mesmo produz. Então, se a gente zerasse os eventos adversos, o cuidado global de saúde no planeta seria 15% mais barato. Nós estamos falando de alguns trilhões de dólares. Então, é muito, muito, muito importante a gente ter um olhar para esse tipo de situação.